Olá, com a graça de Deus, nós estamos aqui para falar mais um pouco das infalíveis palavras que estão contidas neste livro sagrado. Hoje nós vamos falar um pouco de novo nascimento e em São João 3, aqui fala sobre Jesus, instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos era um homem muito humilde aqui. Ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor vindo de Deus. Ele reconheceu, algo tocou seu coração e ele ficou incomodado até que ele teve que vir conversar com Jesus. Aqui no verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é isto? Nascer de novo. Por que nós temos que nascer de novo? No jardim do Éden, quando Adão e Eva comeu o fruto do pecado, naquele momento ali, Adão e Eva permitiu que o pecado entrasse na carne. A nossa carne, ela já está contaminada. Nós já nascemos contaminados depois deste pecado. E em pecado me concebeu, ó minha mãe. Por quê? A nossa mãe nos concedeu em pecado. Porque existe impureza na nossa carne. A nossa carne, ela representa o pecado. A nossa maneira de crer, quando essa contaminação entrou, a nossa crença, ela está contaminada também. Tudo está contaminado em nós. O nosso espírito está contaminado. Quando a gente tem uma opinião sobre a palavra, isso é contaminação. Ah, na minha opinião, eu acho. Tem pessoas que falam assim, eu acho que. Isso é o quê? Isso é contaminação. Esta palavra eu acho. Não adianta você pensar eu acho. Você tem que crer naquilo que é. A Bíblia é. Não existe esse negócio de eu acho. A Bíblia é. É no presente. E a sua opinião para Deus não vale nada. É necessário que vos nasça de novo. Os fariseus tinham a opinião deles. Eles eram homens que não bebiam, que não matavam, que não adulteravam os seus corpos com sexo. Então eles eram homens que andavam na letra, no caminho da religião. Mas eles tinham opinião. Todo mundo necessita nascer de novo. Mudar de opinião. Arrepender significa dar meia volta.
Disse-lhe, Jesus disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem pessoas que pensam porque parou de beber, foi para a igreja e parou de beber, parou de se prostituir, que nasceu de novo, que se converteu. Não é isso que é conversão. Tem muitas pessoas que pararam de beber e nem à igreja vão. Não significa que converteu. Converter, você tem que mudar a sua opinião. Você tem que crer de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Se você não crer na Bíblia inteira, você não se converteu. Por mais que você tente. Veja aqui que Nicodemos nunca tinha bebido na vida dele. Eram homens, eram fariseus. Os fariseus eram homens que dava de 10-0 nesses homens que se dizem cristãos hoje. Eram homens honrados, mestre em teologia, mestre nas escrituras. Homens são. E Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo. Agora, o que sobra para nós? Disse-lhe Nicodemos, como pode eu, homem, nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja, Nicodemos não entendeu, porque Jesus aqui ele falou espiritualmente. Ele não falou carnalmente. As pessoas hoje são carnais. São carnais, não compreende, não entende as coisas que são de cima. Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Quando acontece um batismo, quando o batismo tem que ser feito em água, e não como tem uma igreja aí que apenas joga um pouco de água na cabeça da criança. O homem tem que ser imergido na água. E este homem tem que ter consciência. Tem que batizar uma criança acima de 7 anos. Não pode batizar criança nova, porque ela não tem consciência do que está acontecendo ali. Então tem que ser crianças a partir de 7 anos de idade. Nascer da água. A água é vida. A pessoa é imergida para trás. A pessoa que está ali fazendo o batismo, imergido para trás, e o seu corpo vai para dentro da água, simbolizando que está matando aquela pessoa, que aquele velho homem está morrendo. Aquela opinião antiga daquela pessoa está morrendo. Aqueles vícios está morrendo ali. Porque Adão, quando ele permitiu o pecado entrar, a morte entrou. A morte do quê? A morte da alma. A alma. O que é a morte da alma? Quando uma pessoa não crê na Bíblia, ela está morta. Então ela precisa nascer de novo. Ela está morta, ela fala, na minha opinião, eu sou dessa igreja aqui, e eu creio na minha igreja. Veja, ela crê na igreja e não na palavra de Deus. É diferente. Igreja não salva ninguém. A igreja não morreu na cruz. O que morreu na cruz é Jesus Cristo. Veja, Nicodemos, estudou teologia, eu sou teólogo, eu sou mestre. Nicodemos, você tem que nascer de novo.
Você tem que tirar isso da cabeça, esses estudos de homens. Esse é o novo nascimento. E quando aquele homem é imergido na água, ali significa que ele está morrendo para o mundo, morrendo para tudo, para si próprio, para sua opinião. E quando aquele homem levanta da água, ali é simbólico. Ali nasce um novo homem. Nasce da água, que é vida, e do Espírito também. Para Deus, todos nós somos pecadores. Não adianta você pensar que porque você não bebe, não fuma. Nicodemos aqui não bebia. Nicodemos aqui era um homem honrado. Era um homem honrado, formado, estudado, mestre. Mestre, Jesus disse, você tem que nascer de novo, você tem que mudar de opinião. Se tem alguma palavrinha na Bíblia que você não concorda, você tem que nascer de novo, senão você não entra no reino de Deus. Nós temos que ser como criança. Criança, você fala com ela uma coisa, mostra na Bíblia assim, ó. Você fala, não, eu concordo com isso. É isso que é ser como criança. Se você discordar daquilo que está escrito, nem que seja uma palavra, você não é convertido. Você não nasceu de novo. Nós somos apenas um abortivo, como diz Paulo. Nós não somos nada. Nada, 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 irmãos. O que é nascido da carne é carne. Tem pessoa que nasceu da carne. Ele não é uma pessoa espiritual. Embora mesmo que ele se batize, às vezes ele não mudou de opinião. Tem pessoas que é batizado e não mudou de opinião. Ele nasceu só da água, parou de beber, parou de fumar, parou de fazer coisa errada, mas aquela opinião ainda está dentro dele. Aquele pensamento, eu acho que é assim, assim, na minha opinião. Então ele não nasceu de novo. Então ele é uma pessoa carnal. O que é nascido da carne é carne. Então não tem como essa pessoa ser espiritual. Ela vai ficar ali dentro da igreja ali, mas nunca vai ser espiritual. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quando acontece o batismo ali, aquela pessoa que é espiritual, a sua opinião é mudada. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja o homem rico. O homem rico não nasceu de novo. Ele devolvia os dízimos. Aí Jesus disse para ele, vai e vende tudo vende aquilo que você tem, dê aos pobres, depois me siga. E ele ficou triste. Mas veja o ladrão da direita. Ele nasceu de novo. O ladrão da direita nasceu de novo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse para o ladrão da esquerda, não temes a Deus? Veja como ele nasceu de novo. Falou que Jesus era Deus e muitas pessoas falam que Jesus não é Deus. Que Jesus é a terceira pessoa, veja. Como o ladrão da direita nasceu de novo. E muitas pessoas hoje estudadas, formadas, não nasceu de novo. Então tem que nascer de novo, não importa quão bom você seja. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel, veja, e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos os que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é Deus que desceu do céu. Ele desceu em forma de espírito. Aqui nasceu uma criança e este Espírito de Deus entrou nessa criança e ele habitou ali com os apóstolos. Ele conversou com os apóstolos. Deus é conhecido através
de Jesus Cristo. Ali era Deus, Deus era Espírito, então para ele ter ali companheirismo com o homem, ele veio em carne. Quem fala que Jesus não veio em carne é anticristo, diz as Escrituras. Então, é nascer de novo. A igreja, irmãos, a igreja começou depois que Jesus Cristo foi embora. O povo judeu não tinha igreja, tinha templo. E Jesus Cristo começou através da graça, através dos apóstolos. A igreja não começa com Jesus Cristo. A igreja começa com o apóstolo São Pedro aqui, ó. Começa aqui a igreja. Então, no Antigo Testamento não tem igreja. Tem templos. A igreja mesmo começa aqui. Principalmente para nós gentios, com o apóstolo São Pedro, as primeiras conversões. Veja aqui Atos 2, a partir do verso 37. Ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: veja, esse é o verdadeiro batismo. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja, não é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É em nome de Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já está embutido em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem o Pai. Ele é o Filho e ele tem o Pai. O Pai é quem? O Pai é Cristo. O Pai é Cristo. São Mateus fala que Jesus, o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Aqui veja em São Mateus 1, verso 18, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Se Maria concebeu do Espírito Santo, o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Se o Espírito Santo é Pai de Jesus, então o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo e Deus é uma coisa só. E mais aqui embaixo, eis que a Virgem conceberá. Então nós sabemos que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Se o Pai de Jesus é o Espírito Santo, então o Espírito Santo e Deus é uma pessoa só. E darás à luz um filho, e chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se Jesus é Deus conosco, então Jesus é Deus. Então não existe três pessoas, e sim uma pessoa. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo está embutido no Senhor Jesus Cristo. Ouvindo eles, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, aqui a chave que Pedro teve, aqui a chave do reino dos céus. São essas palavras aqui, a revelação de Pedro. Arrependei-vos. O que é arrependei? Dá meia volta. Dá meia volta. A maneira de crer, muda a maneira de crer. Isso que é o novo nascimento. Arrependei-vos, cada um de vós, arrependei dessa fé errada. Cada um de vós seja batizado em nome. Não é em título. Pai, Filho e Espírito Santo, não, no nome. Que nome? Nome de Jesus Cristo. Veja que Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Felipe batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8, Atos 10, Atos 19, Paulo batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum apóstolo repetiu Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe nenhuma pessoa batizada nos títulos. Por que batizar assim? Para perdão dos pecados. Se você não aceitar isso aqui, você não está aceitando o perdão de seus pecados. Veja, a própria Bíblia está respondendo. Isso aqui é o novo nascimento. Arrependei-vos cada um de vós. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui a Bíblia respondendo. Para perdão dos pecados. Se você não aceita isso aqui, você não está querendo
o perdão dos seus pecados. Depois que você aceita esse batismo aqui nas águas, aí você recebe o dom. O dom, não é os dons, não. Não é aquele dom ou os dons de falar em língua, não. É o dom de entender as escrituras. Você perde, você não aceitando isso aqui, você fica cego, você não consegue enxergar a palavra de Deus, você não tem o dom. Deus não vai permitir você enxergar a palavra de Deus. Tem que ser batizado desse jeito aqui, ó. Você pode até pensar que entende a Bíblia, mas se você não aceitar esse batismo aqui, a sua visão não é aberta. Você fica cegado. Aí depois que você batizar desta maneira aqui, o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e todos os que estão longe, tantos quanto Deus chamar, nosso Senhor chamar. Isso aqui não é só para judeus, não, que veja, todos que estão longe. O apóstolo São Paulo veio para nós gentios e ele ensinou este batismo. E ele foi responsável por nós, os gentios. Então a igreja começa aqui. Aqui foi o primeiro batismo que já existiu sobre a face dessa terra. Porque aquele que João Batista batizou teve que ser batizado novamente. Em Atos 19, o apóstolo São Paulo fala. Até os que João batizou teve que batizar de novo. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido. Jesus morreu e ressuscitou. Agora se batiza no nome dele. Porque antes não tinha como batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha morrido. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Dê o seu like, passe este vídeo aí para frente para alguma pessoa que esteja necessitado de um ensinamento como este. Analise as Escrituras, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.